Olá pessoal, então hoje a gente vai otimizar, porque a gente está aqui com o pessoal da Otimize. Sejam muito bem-vindos, o Luciano e o Guilherme, para a gente falar um pouquinho. Então, a gente já quer começar, claro, vocês têm as considerações iniciais, mas a gente já quer começar perguntando de vocês, o que é a Otimize? Fala, Juliano, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com vocês. Bem, a Otimize, ela é uma plataforma para tornar negócios mais criativos e lucrativos, né? Integrar todas as áreas de negócio, com finanças, gestão de projetos, gestão de equipe, numa única plataforma. E quando a gente fala em plataforma, isso seria o quê? Plataforma, o conceito de plataforma é uma estrutura que dá base, sustentação a algo que vem acima, né? Então, nós colocamos o negócio do nosso cliente acima da nossa plataforma. E nós temos um tripé. Nós somos um sistema especialista em gestão de projetos, nós entregamos consultoria e organização de processos e também terceirizamos o setor financeiro, porque não é uma atividade fim da empresa, é uma atividade de operação que pode ser delegada a um terceiro, então nós executamos o financeiro para os nossos clientes. E qualquer empresa pode ter essa plataforma, ter esse processo? Juliana, vamos lá. Obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês, né? Ah, Hoje, nossos clientes estão na área de arquitetos, engenheiros e criativos. Atendemos também a indústria, né? Na área de PDI da indústria, toda a parte que está relacionada a desenvolvimento de produtos, projetos, essa área a gente atende. A gente estava falando ainda há pouco sobre a questão de fazer uma analogia com a viagem, né? Uhum. Explica pra gente sobre isso. Certo. A gente pensar hoje gestão de projetos, né? É um conceito muito amplo, assim, né? Basicamente, um projeto hoje é um empreendimento temporário que tem por objetivo entregar algo único. Então, um projeto é algo que tem início e fim, né? E ele vai entregar uma experiência única, né? Então, esse conceito, a gente leva ele para a indústria hoje, né? Na questão de desenvolver produtos novos, na inovação. Nós falando de projeto de arquitetura, por exemplo, um projeto de arquitetura é algo único, né? É algo específico. E aí a gente faz uma analogia aí com uma viagem. Então eu vou me planejar aí final do ano fazer uma viagem, sair aí de Jaraguá do Sul, vamos até o Rio de Janeiro. E essa viagem, além de a gente ter um planejamento prévio, a gente cria toda uma estrutura dela, né? Na Otimize hoje o conceito que a gente aplica de projetos é um conceito mais minimalista de projetos. É o quê? A atividade, projeto é um grupo de atividades. E uma atividade é um grupo de tarefas. A tarefa é onde que a gente trabalha de fato, a parte chata do negócio, né? E a atividade é esse grupo de entrega. Então, uma atividade tem um entregável, né? Uma tarefa chata, mas extremamente necessária no processo, né? Necessário, é isso aí, faz parte, né? A gente brinca assim, né? Eu amo trabalhar, né? Enfim, trabalho bastante, eu amo fazer minhas tarefas, mas a gente brinca que é algo que não é a parte mais legal da coisa. Por quê? Porque quando a gente entrega uma atividade, a gente acaba um grupo de tarefas, daí é o nosso entregável, a gente tem que comemorar isso, e daí é a parte legal, né? Então, vamos pensar na nossa viagem aí. Eu vou sair de Jaraguá para o Rio de Janeiro, então nós estamos falando de uma viagem aí cerca de 1.400 quilômetros, alguma coisa assim, e eu vou planejar isso em etapas. Eu gosto de olhar para isso como o que eu posso fazer de legal para dirigir, sei lá, 1.400 quilômetros, se eu for de carro, né? Eu gosto de colocar umas etapas de parar no meio do caminho. Vou parar para tomar um café, para almoçar. Vou planejar esses lugares como lugares legais, assim, que tem uma boa comida, que tem uma experiência complementar. E então essas são as minhas atividades. Então vamos botar assim, a primeira parada é em registro, né? Vou chegar lá em registro, para chegar até lá eu tenho o quê? Eu tenho que dirigir até lá, pagar pedágio, posso ter furado um pneu, tenho que trocar o pneu do carro, né? E quando eu chego em registro, lá no posto grau, aí o que eu tenho lá? Eu tenho o momento de aproveitar aquilo. Cheguei numa etapa, venci uma etapa do meu projeto. E aí eu vou aproveitar aquilo, vou tomar um café legal, vou descansar e depois vou seguir para uma nova etapa. Então, essa etapa, essa atividade, esse grupo de entrega, a gente considera que cada vez que eu acabei ele, eu tenho que ter uma recompensa, né? E aí, novamente, eu vou fazer uma próxima parada, talvez depois de São Paulo, depois vou chegar no Rio. Quando eu concluir todas as etapas, as atividades, eu concluí meu projeto, né? Basicamente é isso. Então, o conceito, fazendo essa analogia, é assim que as empresas trabalham hoje, assim que os nossos clientes trabalham, né? Pegando um grande projeto, que é algo, às vezes,
difícil de planejar, porque é algo grandioso. Vamos lá, desenvolver um equipamento novo, né? Quantas etapas tem ali dentro? Quantas atividades? Quantas tarefas? E decompõe isso numa estrutura analítica, que a gente chama de EAP. Né? Então, decompondo isso, estruturando e dando tarefa, e tarefa tem um dono, atividade tem um dono, a gente consegue ter algo mais leve aí nessa jornada, né? Tem algum case, por exemplo, que a gente poderia dar como exemplo? Por exemplo, quando a gente faz essa analogia com a viagem, quando a gente faz uma parada para um café, né, que nem você falou, é um trabalho talvez cansativo, massivo, mas aquele café se torna prazeroso. Né? E, tipo, mais à frente na viagem, vai que eu tô passando por um ponto turístico. Eu não vou passar, eu tô aqui na frente do ponto. Eu vou pelo menos tirar uma foto, fazer um registro desse ponto turístico, né? Então tem algum case que eu poderia utilizar dentro dessa plataforma de algo que dá pra gente seguir exatamente como fazendo uma viagem mesmo? Antes de responder a pergunta, eu até vou fazer uma observação, né? Primeira observação, eu não acho chato dirigir, embora o Luciano ache. Então é questão de ponto de vista do que é chato e o que não é. Segundo ponto, como você acabou de falar, estou passando na frente de um ponto turístico, não vou parar porque não estava no projeto? Não, como qualquer projeto, como uma viagem, existem adequações que podem ser feitas, né? Então nada me impede de adequar aquele projeto para fazer aquela parada num determinado ponto que eu não tinha previsto passar por ele. O Luciano comentou de furar o pneu, né? Ninguém projeta, vou viajar. Não, mas eu vou furar o pneu. Não, isso não é para acontecer. Mas se acontecer, a gente tem que adequar o projeto a esse fato que aconteceu. Esse imprevisto, né? Isso acontece no dia a dia da minha empresa, da empresa aqui do veículo também de comunicação, em qualquer lugar. E você vai se adaptando àquelas situações. E você vai reorganizando, revendo prazos, tentando encurtar outro prazo para manter a acabativa, e assim por diante. Isso faz parte do dia a dia. É claro que a gente planeja a viagem ideal, é claro que a gente planeja o projeto ideal, mas não tem como escapar desses intempéries ou desses imprevistos, né? Um exemplo de um projeto na prática, em nossa plataforma, eu acho que um bom exemplo aí é projetos de gestão, por exemplo. Acho que é um outro caminho também que foge do convencional, porque não estou falando de construir uma máquina, não estamos falando de entregar um projeto de arquitetura e engenharia. Projeto estratégico de gestão. Esse é um exemplo bacana. Então, toda empresa, né, que procura ser perene, ela faz um planejamento estratégico, revisa ele e executa durante o ano. Então, e o desdobramento desse planejamento, ele pode e deve ser através de projeto. Por quê? Vamos dar um exemplo. Nós temos falar na Otimize. Né? Na Otimize nós temos o projeto de ampliar em 12% a nossa receita recorrente, né? Isso lá no estratégico a gente definiu em dezembro. Como que a gente vai executar isso? Daí vai para o nível tático, certo? Então, quando a gente desdobra ele no nível tático, a gente começa a ter um monte de ações para que isso aconteça. Então, eu vou pegar esse projeto que é aumentar em 12% a receita recorrente e vou desdobrar. Como que a gente vai fazer isso? Vamos aumentar um grupo de atividades. Precisamos fazer, então, um planejamento de marketing para isso. Aí lá dentro tem as tarefinhas. Agora eu vou, então, falar com meus clientes atuais, vou pedir indicação, sei lá. A gente começa a montar isso de forma que se desdobre, né? Então, no mundo do estratégico é muito legal, porque é natural a gente ouvir que os projetos estratégicos não saem do papel. É muito natural isso. E aí vem o desafio dos CEOs, né? Do próprio diretoria, dependendo do tamanho da empresa, mas para botar tração nisso, né? Quando a gente inverte, porque a lógica hoje que a gente adota na Otimize é a lógica do Lean Manufacturing, né? Lá que veio da indústria Toyota, lá na década de 50. Então, e a equipe autogerida, né? A gente vive num mundo cada vez mais que as pessoas trabalham em países diferentes, né? Então tem diferença de fuso horário. Eu quero trabalhar digital, remoto ou físico, enfim, é mais livre, né? Então, automaticamente a gente precisa ter mais autogestão, né? Então todo o nosso sistema na parte de equipe é pensado para autogestão, ou seja, eu lanço meu projeto estratégico, né? A partir do momento que eu lancei ele, eu vou desdobrando nas atividades e tarefas com os responsáveis e com prazos. Ou seja, eu do outro lado lá, o Guilherme está ali para executar algumas atividades e a gente já lançou isso lá no nível estratégico.
ele vai pegar no tempo dele, no prazo e começar a executar. Então, esse viés da liberdade, da autogestão é muito importante no dia de hoje, né? Mas acho que pegando esse teu gancho tu falou do crescimento 12% da nossa recorrência como exemplo, fazendo uma analogia com a viagem, né? Acho que foi um bom número que tu usou. Então vamos fazer a analogia. Tá lá a meta estratégica, aumentar 12%. Então, ou seja, eu saí de Jaraguá para o Rio de Janeiro, a minha viagem, né? Na verdade, é a meta de 12% de aumento na recorrência. Como isso se desdobra? A gente pode desdobrar em 12 meses. Todo mês eu tenho que crescer 1%. Né? E assim, um número fictício, tá? A gente é um pouco mais usado que isso. Todo mês eu tenho que crescer 1%. Então, ao final de cada mês que eu cresci aquele 1%, que eu venci aquela atividade, vem a recompensa. Né? E quais são as tarefas do dia a dia para atingir esse 1%? Prospectar, negociar, fechar contrato, são todas as tarefas que nós temos que executar diariamente na prospecção comercial. Usando esse exemplo como analogia. Pô, venceu o mês, batemos a meta, superamos a meta, é hora de comemorar, né? Então, essa é a analogia da viagem que foi falado antes, né? Que um projeto é uma viagem. Você tem um alvo claro, você tem um tempo de execução, você tem as tarefas que têm que ser executadas e você tem a comemoração sempre que aquilo é atingido, né? Ao não alcançar a meta, por exemplo, digamos que 2 meses a empresa não conseguiu alcançar aquela meta. Mas a gente ainda tem um prazo longo, ainda tem ainda mais de 10 meses ainda, digamos, né, para chegar nessa viagem aí. Exige um plano ou uma estratégia para a gente tentar otimizar e fazer com que a gente possa se reerguer para chegar naquele objetivo? Isso sempre, né? Para qualquer área. Vamos lá, na indústria, na construção civil, é muito comum. Vamos pegar um projeto arquitetônico agora, vamos mudar de cenário, né? É raro, mas acontece com frequência, tem aquela brincadeira, né? É raro o cliente nos deixar sem resposta. Um arquiteto fez um projeto, precisa de uma aprovação de um cliente, esse cliente fez uma viagem e não respondeu a tempo. Vai haver um atraso, vai haver uma readequação de prazos. Mas o tempo tem que ser cumprido. Vamos ter que fazer alguma hora extra para atingir o objetivo, isso o cliente vai ressarcir ou não, são detalhes. Mas sim, tem que haver um reequilíbrio dessas horas, seja em hora extra, seja ampliação de time, seja maior investimento para o retorno vir a mais curto prazo. Tudo vai depender do objetivo do projeto. E aí, esse é a importância da gente ter o grupo de entrega, a atividade, porque eu consigo mensurar rápido um atraso futuro, né? Pô, se eu cheguei até aqui com esse delay, com essa abaixo da meta, se era para crescer 1%, a gente cresceu meio. Se o projeto era para entregar, tá em tal etapa do cliente lá, o arquitetônico está no detalhamento e não estou. Então, aí é a grande X do negócio, de eu pegar um grande projeto e dividir em pequenas entregas. Porque aí permite flexibilizar essas entregas e assim, dar um gás extra na próxima etapa. Eu acho que também não fica aquela coisa maçante, né, que acaba dando trabalho para a empresa, porque eu imagino também que é importante a empresa ter consciência de que ela tem que estar disponível, ela tem que colaborar para aquilo dê certo. Não adianta vocês da Otimize se matarem e a empresa não contribuir, eu penso assim, né? E tu sabe que o que mais a gente encontra, nós tivemos uma conversa recente em outro momento, outro grupo aí, o que a gente mais encontra, aliás, tivemos em Rio do Sul, isso aconteceu também, né? É o tal do caderninho, né? As pessoas ainda controlam projetos em caderninho, ou numa planilha de Excel, ou num bloco de notas. A gente controla a área comercial via WhatsApp e calendário, né? Então, quer dizer, como é que tu sabe se tu está atrasado ou não? Se tu não tem prazos claros e etapas e tarefas claras. Como é que tu vai readequar toda a tua agenda de entrega e saber se tu precisa fazer hora extra, se tu precisa de time extra, se tu precisa de investimento extra, se tu não tem claro a ocupação do teu time, os prazos de entrega, as tarefas executadas? Como é que vai fazer as comparações ali mês a mês, né? Baseado no que tu chega à conclusão que tu tá ou não atrasado? Se você não tem indicadores para isso. É isso que a gente vem resolver. A gente sistematiza, a gente coloca um sistema de gestão aonde você vai cadastrar todos os teus projetos com suas metas, seus prazos, toda a equipe alocada em um projeto, todas as atividades e tarefas a serem executadas naquele determinado prazo. E o sistema vai te trazer como relatório o andamento dessas atividades, se tem atraso, se não tem,
quem está envolvido, se eu tenho equipe sobrando, se está me faltando equipe. Numa visão gráfica, eu vou poder enxergar que, opa, se eu continuar nesse ritmo, vai ter uma sobrecarga lá na frente. Quer dizer, sem ter um aparato tecnológico que te permita organizar, centralizar a informação, colocar todo o time à prova ali dentro, como é que você vai ter indicador se você está ou não atrasado? Então a primeira pergunta é, antes de você decidir, estou atrasado, tá, mas baseado no quê? Né? Você tem que ter informação para isso. Isso é muito interessante, né? E aí vem um fator que é o ganho de foco da equipe, né? Na entrega. Porque isso é relato dos nossos clientes, já no início já relatam isso, né? Quando você distribui um projeto, distribui as tarefas, e a gente tem o play, né? A gente tem uma funcionalidade lá que é um play. Eu vou começar a trabalhar nessa tarefa, vou dar o meu play. Isso traz um foco muito legal, né? Isso tudo são metodologias que estão por trás da plataforma. A plataforma é pensada para trazer o ganho de produtividade, né? Esse repositório rico de informações, né? Então, assim, a partir do momento, tem cliente nosso que eu lembro agora relatou, não, a minha equipe melhorou mais de 20% o foco aqui quando eu botei o play. Por quê? Porque a gente conectou, né, naquele projeto. Assim. Hoje a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, um chama de um lado, do outro. Quando a gente vai virando essa cultura, e a nossa ferramenta hoje tem esse poder de melhorar a cultura, a gente começa a dizer assim, pô, estou trabalhando nisso. O colega também respeita, porque ele também está trabalhando outra coisa, ele deu um play, eu foquei nessa tarefa. Né? Então ele virou aquele início de tarefa. E só esse detalhe, como eu falei antes, aqui teve cliente que mais de 20% de ganho de produtividade, né? E isso é fantástico, assim, a gente apura isso dia a dia com nossos clientes, né? Então, ferramenta hoje está para isso, o ambiente de negócio é muito bom, a gente tem tecnologia disponível, né? Acessível, né? E a gente navega aí nesse oceano que tem muita jornada pela frente, muito trabalho, né? Aculturar realmente, trazer essa informação como nós estamos fazendo hoje aqui, falando um pouco desse assunto, porque é um assunto novo ainda nas empresas, né? Gerir orientado a projetos, gerir com ferramenta, entender que dar um play lá é ser autogerido, né? Tipo assim, a equipe entender isso também. Eu estou dando um play, mas não é porque eu estou dando um play porque a empresa quer me controlar, não. Estou dando play porque eu estou me autogerindo. E além de tudo, daqui a pouco chega um monte de coisa para eu fazer aqui, no final do mês também, cara, eu parei para fazer aquele outro. Ou seja, eu também crio um repositório como colaborador para dizer assim, meu dia como foi, né? Então é o conceito da autogestão acima de tudo, sabe? Eu achei muito legal e foi muito legal esse exemplo que tu deu do caderninho, porque é algo que existe ainda em muitas empresas, né? Mas aí eu quero chamar a atenção para um outro bate-papo que a gente vai ter, porque se a gente ainda tem empresas que usam caderninho, anotação ali na mão ainda, então vamos substituir o caderninho, né, pela tecnologia aliada aos projetos. Então, no nosso próximo bate-papo a gente vai falar sobre isso. Combinado, então? Perfeito, Juliano, combinado. Tu sabe que nessa história do caderninho tem um case bem legal, né? A gente conversou, enfim, a gente fala do milagre, mas não pode falar o santo, né? E o profissional falou, cara, eu preciso do sistema de vocês porque eu não quero mais ter, isso foi no início do ano, né? Eu não quero mais ter as férias que eu tive esse ano. Eu falei, como assim? Não, eu saí de férias e, pô, a empresa o tempo inteiro me ligando, mandando mensagem e todo mundo pedindo informação para mim. Mas por quê? Ou seja, não teve férias, né? Não teve férias. Por quê? É claro, né? Você anota tudo num caderno. Aí você sai de férias e leva o caderno junto. Como é que fica, né? Entendeu? E assim, as suas anotações, os seus cadernos, no seu método mental de anotar as coisas, não funciona às vezes para o teu colega. Né? Então, padronizar o processo, padronizar a maneira de fazer, centralizar a informação, dar acesso à informação a todo o teu time. Fazer que as pessoas todas acompanhem aquele processo ali, né? O time esteja ciente do que está acontecendo e tenha informação para dar o próximo passo, fazer a sua autogestão, como o Luciano estava falando. É isso, né? Então, tu quer ter boas férias, tu quer ter liberdade, né, para empreender com mais qualidade de vida, você precisa descentralizar a informação de você, da sua cabeça, do seu caderninho, de onde quer que esteja, né? Você precisa organizar essa informação, você precisa disponibilizar o seu time, aos seus parceiros que trabalham com você, né? E ter prazos claros de entrega. E não só a sua informação, a informação do que está acontecendo no projeto. Então, quando
eu tenho um produto que eu estou lidando com diferentes pessoas, diferentes fornecedores ou clientes, né, a interação que acontece, o que está acontecendo precisa estar registrada para eu saber o que eu tenho que fazer no próximo passo. Então, um sistema de gestão especialista em projeto permite isso, né? Permite colocar tudo isso num único repositório acessível através da nuvem, que daí é o papo da próxima conversa que tu falou aí, né? Eu estava perguntando aqui se já tinha entrado nesse próximo papo aí. Calma aí. E é isso, né? Então a gente vem para isso, para organizar toda a parte de projetos. Projetos especiais da indústria, projeto estratégico, projeto do arquiteto, projeto do criativo, projeto do engenheiro. Hoje nossos clientes são indústrias, engenheiros, arquitetos, pequenas construtoras e criativos, né? Agência publicitária, por exemplo, né? Então são alguns dos segmentos que a gente tem atendido, tem crescido com esses segmentos, tem aprendido, evoluído e ensinado e mais que isso, né? A gente tem feito até treinamentos aí presenciais que, pô, é bacana de ouvir os relatos que vêm para a gente aí da melhoria da gestão, da melhoria de resultado, melhoria até financeira do seu negócio, depois da implantação do método que a gente traz com o sistema Otimize. Com certeza, quem que não gosta de melhorias, né? Então, Eu acho que toda empresa fica feliz quando vê esses resultados, né? Acho que qualquer empresa fica feliz de ver a sua equipe crescendo, os números crescendo, eu acho que isso é importante. até porque nosso time lá tem um desafio grande, né? Nós temos um slogan assim: otimize, gestão com resultado incomparável. Então, esse é o nosso desafio como equipe. Tem que entregar, né? Tem que isso aí. entregar. Luciano e Guilherme, muito obrigado por esse bate-papo. A gente vai falar mais de tecnologia no nosso próximo bate-papo. Muito obrigado. Então, para você que acompanhou a gente, até a próxima.